Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem operado, Senhor, através, ó Pai, das nossas vidas, da vida da Camila, de cada mulher que aqui está, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito convergir, ó Pai, sobre a mesa a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, nós estamos vendo tudo aquilo que hoje, Senhor Jesus, é uma manifestação de empenho, de jejum, de oração. Ó Pai, não para que elas tivessem apenas um tempo de comunhão entre si, ó Pai, mas para que o Teu Espírito tivesse comunhão com elas, ó Pai. Ó Pai, é uma manhã de adoração, ó Pai, é uma manhã, ó Pai, de restauração, é uma manhã de comunhão, é uma manhã, ó Pai, de liberação de palavras proféticas, ó Pai, de palavras de discernimento, ó Pai, que o Senhor já está liberando sobre as mulheres da Igreja Unidade da Fé, Senhor. Pai, para o ano de 2026, Senhor. Ó Pai, eu sinto a Tua presença já aqui, Senhor. Eu sinto, ó Pai, o Teu Espírito fluir sobre nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que restaura sonhos, que restaura visão, que restaura alegria, que restaura entendimento, que restaura a paz, que restaura a visão, ó Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que, ó Deus, transforma os tempos e as estações. Serei carabaixo. Obrigado, Pai, porque assim como o dia começou hoje nublado, ó Pai, o Senhor tem, ó Pai, aberto o sol, ó Pai, para que elas tivessem um tempo, ó Deus, de alegria e ânimo. Assim também, ó Pai, eu creio que o Senhor, ó Deus, está fazendo um apontamento profético, Senhor, de que aquilo que antes, ó Pai, era, Senhor Jesus Cristo, escuro, cinza, agora vai ter cor, ó Pai. Agora, Senhor Jesus, vai trazer, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, brilho nos olhos, ó Pai. Tudo aquilo que estava em ruínas vai ser edificado, Senhor. Então esteja aqui, Senhor, e traga sobre nós, sobre essas mulheres, ó Deus, manifestado o Teu Espírito. Obrigado por tudo, obrigado por tanto, Senhor. Ó Pai, e que a Tua unção venha repousar aqui. Nós consagramos esse tempo, ó Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, receba os louvores do Teu povo. Em nome de Jesus.
Vai, a pastora vai falar. Então, assim, em tudo eu vejo Deus, eu vejo a mão de Deus. Esse tempo nós estarmos aqui, já tinha sido preparado. Antes de nascer no coração da Camila, já tinha nascido no coração de Deus. E ontem, né, assim, eu cheguei em casa e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né, e eu queria compartilhar com as irmãs. Porque durante a semana eu fiquei, né, porque a gente, né, a mulher, né, então a gente fica, que roupa que eu vou, que roupa que a gente vai, né? E aí eu olhei lá e falei, vou com meu vestidinho amarelo, né, porque eu acredito que vai estar calor, né? Peguei e coloquei meu vestido amarelo. Aí postaram lá no grupo, né, as flores. E aí o senhor falou para mim assim, qual flor que está se destacando ali? Aí eu olhei e falei assim, eu acredito que é o amarelo. Porque você olhando, né, nas flores, o amarelo se destaca, né? E aí o senhor falou assim, colocou no meu coração, né? E eu queria compartilhar, né, com as irmãs. Que fala, né, que no profético, o amarelo simboliza principalmente a glória de Deus, a divindade, a realeza, a unção, a purificação, associada ao ouro bíblico, luz solar. Você está falando do sol, né? Que estava chovendo, aí abriu o sol, né? Luz solar e a presença divina, que é a Shekinah de Deus, representando também alegria, energia, sabedoria, mas em algum contexto pode indicar cura, libertação, transformação e unção. Amém. Então, eu creio que o Senhor já tinha esse tempo para a gente, né? Um tempo de mesa. Porque eu creio que na mesa, enquanto nós estamos aqui comendo, conversando, compartilhando, eu creio que o Espírito Santo está ministrando no coração de cada uma de nós. E só o Senhor conhece o nosso coração. Só Ele sabe qual é a cura que a gente necessita. Ele sabe qual é a palavra. E o Senhor, Ele fala com a gente em todo o tempo. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não ouço a tua voz, o Senhor não fala comigo. E às vezes o Senhor está falando porque Ele fala nas pequenas coisas. O Senhor fala num gesto, num sorriso, numa palavra, numa cor. Às vezes você vê um bichinho, uma formiguinha, o Senhor está falando com você, você se cala e o Senhor vai ministrando no seu coração. E às vezes o Senhor ministra algo no nosso coração que é para a gente compartilhar. Às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo. Então eu vejo assim que o Senhor preparou essa mesa para que Ele possa derramar a unção sobre as nossas vidas, a cura, aquilo que Ele sabe que a gente está necessitando nesse dia de hoje.
Então, que a gente possa estar atento, porque uma palavrinha, um louvor, assim, algo que a pessoa fala, é o próprio Deus falando com a gente. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, que a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo dele já mora em nós. E é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos trouxe aqui, quem preparou cada livro. Porque às vezes a gente fica, que livro que eu compro, tal. Eu mesma, eu queria comprar um livro, andei em várias lojas atrás daquele livro. Aí procurei na internet e aí o Felipe falou, mãe, às vezes não é esse, né? Às vezes é outro. E não era aquele que eu queria comprar, era o que o Espírito Santo queria entregar para Mari, porque eu creio que ele vai falar tremendamente no coração dela através desse livro. Amém. Então eu creio que todas nós que estamos aqui, nós somos dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito Amém. Santo habita em nós, ele nos ama e em tudo Deus tem um propósito. Até esse tempo de mesa que o Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Amém? Amém. Então vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, porque nós cremos, Pai, que o Senhor já preparou, Senhor, o Senhor já chegou aqui, Pai, antes de nós. É verdade. Foi o Jesus, Senhor muito quem nos obrigada, trouxe Pai. aqui, Pai, o Senhor quem nos conduziu, o Senhor quem preparou, Senhor Deus, esse tempo de mesa, porque só o Senhor, Pai, conhece o nosso deitar, só o Senhor conhece o nosso levantar, só o Amém, Senhor conhece Senhor. as nossas fraquezas, a nossa estrutura, Pai. Tu sabes, Pai, que nós somos pó, Pai, e que nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, Pai. Amém, E nós Jesus, damos em nome de liberdade, Pai, para o agir do Senhor, para o falar, para o manifestar do Senhor neste Amém, lugar, Senhor, em Pai. nome de Porque o Jesus, Senhor, Pai, é o convidado especial dessa mesa, É Pai. verdade, E nós Jesus. rendemos a Ti, Pai, rendemos louvores, nós te agradecemos, Pai. E agradecemos, Pai, porque nós somos mulheres privilegiadas, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Esse tempo, Pai, que o Senhor preparou para as filhas, porque nós somos únicas diante do É Senhor, Pai. verdade, Senhor, Nós somos muito obrigada. abençoadas, nós somos amadas do Pai, nós somos menina dos olhos de É Deus. verdade, E, Pai, como o Senhor nos ama, como o Senhor cuida de cada uma de nós, Pai. O Senhor cuida nos mínimos detalhes, Pai. O Senhor fala, Pai. O Senhor nos carrega no colo, Pai. O Senhor ministra, Pai, aquilo que a gente está precisando nesse momento, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Agradecemos, Pai, pela vida, Senhora Deus da Bia, Pai, que Amém, abriu o lar Senhor. dela, Obrigada, Senhora Deus, Jesus. para que nós pudéssemos buscar a tua presença, Pai. Amém, Pai, que o Senhor Jesus. possa abençoar ela, Pai, 1000 vezes mais, porque a recompensa vem do Senhor, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que os buscam, Pai. E galardoador significa presenteador, Pai. Que o Senhor venha presentear ela, Pai, com tudo Amém, aquilo, Senhor, em Pai, nome de que ela Jesus. tem colocado, Pai, na tua presença. Amém. Porque só o Senhor conhece o coração dela,Pai. É E verdade, sabe, Pai, Jesus. o que ela tem buscado, Pai, o que ela tem colocado na tua presença, Amém, Pai. Jesus. Nós te louvamos, Pai. Agradecemos pela vida de cada uma que está Amém, aqui, Pai. Senhor, muito Porque tu obrigada. és o único, Pai, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai. Amém, Obrigado em por nome de esse Jesus, tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode deixar. É para a Monique agora. Microfone. Vai fazer a pessoa. Seu. Ó, Microfone para o você. microfone precisa ser ó, a ponte ali, o auxílio, entendeu? Já que você já estudou tudo. Ai, ai. Vamos lá. As pessoas já estavam me denunciando aqui, falando assim, Camila, não pergunta nada porque eu não li o devocional. Não tem problema, gente. Na verdade, eu demorei, né? Na verdade, eu demorei, depois mandei muito em cima o devocional. Mas é porque o Senhor já tinha falado para mim no domingo, mas no domingo foi super corrido. Você sabe que eu não gosto de gravar vídeo, não gosto de fazer nada. Mas quando o Senhor pede, eu falei, Jesus, mas por que vídeo, né? Por que mandar lá no vídeo? Mas tudo bem, eu tenho só aprendido a corresponder e a obedecer. Então, eu mandei bem em cima, eu mandei na segunda-feira o vídeo para começar a segunda-feira o devocional. E era mais para a gente ter uma base, para conhecer um pouco da história, né? E saber um pouco, mas não tem problema. Quem não lê, não tem problema. Se depois quiser, pode ler. E nesse cartãozinho aqui tem todas depois as referências. Então, vamos lá. A leitura vai ser em 2 Reis 22, 23. Quem que leu inteiro, só para saber? Quem conseguiu ler? Essa não é minha George. Não, o de hoje não tem problema, o de hoje a gente vai ler. Então vocês vão me ajudar. Então
Então vai ser 2 Reis 22, 23. Gente, esse devocional que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade é um devocional que o Senhor ministrou no meu coração já faz muito tempo. Na verdade, acho que faz um ano e meio. E aí eu orando, né, falando pro Senhor, Senhor, o que que eu vou... Na verdade, o intuito era a gente reunir pro final do ano, tá junto, né? Da outra vez a gente foi no restaurante, era só a gente estar juntas e ter um tempo juntas. E aí depois foi surgindo, vamos fazer um devocional, vamos fazer depois, teve a profética, né, o mural profético. Então foi meio que tudo construindo, meio que rodando. Assim, até o mural profético a gente pede desculpa também, porque também foi bem em cima da hora. Mas os próximos eu tenho certeza que Deus está, na verdade é o primeiro, então Deus está construindo, eu acredito que nos próximos a gente vai conseguir se organizar melhor, né? Então é 2 Reis 22, ela é bem grande. Vamos ler o 22 e o... Então esse devocional, como eu estava falando, ele falou muito comigo há um ano e meio atrás. E aí eu orando, o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês. Eu confesso que dessa vez parece estar mais difícil do que no culto de mulheres. Não sei por quê, mas Deus, ele me instruiu também a fazer jejum. E vocês sabem qual que é o jejum que eu fiz. E o jejum que eu fiz é o mais difícil, que é o jejum de doce. E o jejum de doce me deixa muito, mas muito triste. Tipo assim, não é triste, mas é chorando muito. Então, se eu chorar, gente, eu tô de jejum de doce. E a Helena fez questão de levar o brigadeiro. Nossa! Mas aí eu fiquei assim, será que é Deus mesmo que tá me pedindo? Porque eu falei assim, Jesus, é tão ruim, eu fico tão, tipo, pra meio que assim, pra baixo, né? E aí eu compartilhei com a Monique, né? Aí ela falou assim, Camila, eu também tô me sentindo um pouco estranha. Eu falei assim, ai, Jesus, eu já sei. Então eu vou fazer o jejum de doce. Então eu fiz o de jejum de doce. E por incrível que pareça, eu tenho certeza que foi Deus, porque essa vez eu não fiquei com vontade de doce, gente. É zero vontade. Zero. Então eu falei assim, é o Senhor mesmo que me pediu. Eu sinto, eu sinto que eu tô, tipo, triste, né, chorando muito, mas eu não senti vontade, assim, tipo, aquela vontade louca que geralmente eu tenho, eu não tive. E uma das coisas também que eu queria, só começando a falar, eu queria muito incentivar vocês, gente, no devocional. Esse daqui que o Senhor trouxe para mim, esse devocional, foi um dos meus momentos que eu sempre pego a Bíblia, eu comecei a ler, né, Gênesis, e vou indo. Esse em 2 Reis. E eu sempre pego papel e caneta, e nem sempre o Senhor vai pegar e vai falar muitas coisas, e nem sempre o Senhor fala, às vezes, ele não fala nada, mas eu tenho procurado sempre ler, e às vezes escrever, relatar, tipo, o que eu li. Tipo, o rei Josias, ele tinha 8 anos, não é muito o que o Senhor ministrou, mas um relato daquilo que eu li. Então, e nisso o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Então, é muito importante a gente ter esse tempo, né? A Bíblia, papel e caneta na mão, e a gente esperar que o Senhor ministre nos nossos corações, porque eu creio que esse encontro não é o único. E o Senhor já tem ministrado no meu coração que, assim, a gente vai... Hoje sou eu, mas daqui a pouco vai ser cada uma de vocês compartilhando com a gente também o que o Senhor tem ministrado no coração de vocês. Então, eu gostaria de incentivar muito vocês na leitura e no devocional. Tá bom? Então, vamos ler. 2 Reis 22. A minha Bíblia é a NVT. Então, acho que ela é bem diferente que a de vocês, tá? Mas eu vou ler na... Eu não sei. Alguém tem NA? Quer ler? Só no celular. O seu é NA? Não, é CNBI. Quem é NA? Eu tenho celular. Então lê você. Eu tava doida pra ler. Não, é porque a minha NVT é muito diferente. Eu não sei se vocês viram quando eu compartilho o versículo lá, ele é bem diferente, né? Então vai, Dri, com você. Ai, Jesus. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, em Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Hilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para repararem os estragos do templo.
aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Macaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Hilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tieva, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Eu vou ler agora só o. Lê o 23 até o 5, por favor. Não, 6. Então, 6. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, e que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para os postes da deusa Asera e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Asera, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Quando vocês leram, vocês tiveram algum ser ministrou alguma coisa no coração de vocês? Uma coisa? Não?
No devocional de vocês, no dia, alguma coisa referente? Não? Assim, eu lendo todos, né? É. Eu fui observando sobre alianças, né? Dos antepassados, né? Quando os pais, né? Os pais, eles serviam o Senhor. Os reis, quando o pai morria, aí o filho ficava, né? Era o sucessor como rei. E servia o Senhor e fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Uhum. Mas Passar pra também ele. houve aqueles que faziam mal, porque o pai já né, antecedia, já fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E o que me chamou a atenção é que, assim, são muitos nomes, né? Eu não me Uhum. lembro o nome, mas teve uma mãe que ela instruiu, o filho ia ser rei, e ela era muito mal, diz a Bíblia, que ela tinha um coração mau, e ela instruiu mal, e ele foi um rei muito mau, né? Então, eu fui lendo, fui observando isso nas leituras, da importância, né? Que quando nós, como pais, que nós conhecemos o Senhor, a importância de passar, né? A gente, por mais que os nossos filhos em algum momento eles deixam o caminho, né? Mas eles estão firmes, eles têm uma base. Amém. E isso é muito importante, porque às vezes a gente, como pais, a gente se preocupa, né? A gente educa no caminho do Senhor. Mas não quer dizer que eles, quando eles estiverem jovem, adolescente, que eles vão querer permanecer nesse caminho. Mas a base está lá dentro. A semente está lá dentro. E isso é importante. E eu fui vendo isso, né? A importância é independente. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, sempre falando, né? E eu observei isso, assim, não sei se é porque o que eu passo, o Sim. contexto do que Na eu verdade, Deus vai passo, ministrar e cada a coração. palavra veio de encontro a isso, né? Que eu falo, Uhum. importante sim, né? A gente está sempre permanecer no caminho do Senhor. Foi isso que ministrou, não sei. Não, Amém. na verdade era só pra gente ter um. Amém. Mais alguém? Não. sei se era isso. Não, não é porque é isso. Deus vai ministrar diferente em cada pessoa. Então, não tem um certo e o errado, né? Deus, ele vai. Eu lendo o capítulo 22, de Segunda Reis, me tocou muito. Ontem, inclusive, na vigília, eu fiquei pensando. Deus falou muito comigo, assim, aonde está o seu coração, né? Ficava muito essa frase para mim. Porque se o rei, quando ele ouviu ler para ele sobre o livro da lei, e ele rasgou as vestes dele, o rei. E a gente, onde está o nosso coração? Porque a gente, assim, a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem tudo disponível. E muitas das vezes a gente não dá valor. A gente não dá valor. Sabe? Às vezes é igual a pastora falou, Deus fala com a gente em coisas tão pequenas, Deus tá ali presente o tempo inteiro. E assim, a Bíblia tá disponível, a gente tem tudo na nossa mão. Se a gente quer acesso a qualquer coisa, precisa de uma palavra, pastor, fala comigo, eu preciso de uma oração. A gente tem acesso tão livre e a gente limita tanto. A gente limita muito, sabe? Então isso ficou muito forte, falou muito comigo. Se o rei, ele rasgou as vestes dele e a gente às vezes não faz o mínimo, sabe? Falou comigo primeiro, muito, em relação a isso. Ô, Monique, fala, você leu, né, inteiro o de Josias. Você consegue dar, tipo, rapidão? Tipo, ele tinha 8 anos. Eu tenho muita dificuldade de fazer um resumão muito curto. Então, aí a Monique falou, eu falei assim, então você fala, que pra quem não leu tudo, pra tipo, ter um contexto. O que fala em 2 Reis, o reinado de Josias começou quando ele tinha 8 anos. Aí a gente leu ali que ele reinou por 30 anos. No 18º ano, ele foi quando ele começou as reformas, né? Sim. E durante as reformas foi que eles acharam o livro da lei, e aí um dos seus, eu não sei direito os nomes, eu só li uma vez. Sacerdote, Isso. Que foi Ilquias, né? Ilquias. Isso. Ele achou, né? E aí foi lá, leu pra ele, e aí ele, na hora, ele pegou e falou, já foi, fez uma aliança com o povo, né, para falar para ler, ele leu, acreditou que ele leu Sim, o livro para o povo, ele pediu para juntar o povo do mais pobre ao mais rico, todos, né, do reino de Judá e Jerusalém, Uhum. e passou para eles e falou assim, hoje a gente faz uma aliança com o Deus, né,
desse livro, né? Que eu acredito eu que era o Deus de Moisés, né? Sim. Que ele falava. Doutora. E aí foi quando ele começou a reinar sobre a lei de Deus. E fazer as reformas de E acordo com fazer as aquela... reformas. Aí ele destruiu os altares de Baal, acho que Moloque, isso, todos os deuses que eles adoravam. E aí foi isso. E aí teve, aí dá pra ver quando você vai ver mais pra frente, os filhos dele, teve um que reinou por 3 meses e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Aí você vai ler o outro, a É. mesma coisa. E ele não, ele foi o rei que começou o reinado dele tão cedo e ele conseguiu, assim, conseguiu, né? Ele alcançou o que Deus queria que ele fizesse. Até na morte. Até a morte. E a morte, quando ele foi morto por Faraó Neco, né? Ele foi morto por ele. Mas aí você vai ler que Deus tinha dado uma palavra pro Faraó que não era para ele ir. E ele foi. E aí ele foi morto por flechas, enfim. Mas é isso que eu li. Um resumo. Mais alguém? A Bia. Meu coração acho que ministrou Gente, é devocional, é pra gente compartilhar mesmo, tá? Depois eu vou... de sair do automático, sabe? Tipo, fazer o que todo mundo tá fazendo, ou até as nossas gerações anteriores estão fazendo, vinham fazendo, né? E eu até falei outro dia sobre o Natal, é uma cultura na minha família muito de Papai Noel, essas coisas, e é difícil pra mim quebrar, porque parece que ele tá desonrando, sabe? Assim, ou tipo, parece que tá falando, não, vocês estão fazendo errado. E a gente não quer se colocar contra os pais, né? Não só sobre isso de cultura, dei um exemplo do Natal, porque foi algo recente que aconteceu dentro de mim. Mas às vezes a gente não quer romper com pai e mãe, né? Assim, a gente sente que a gente tá indo contra Deus quando a gente tá indo contra pai e mãe. Mas, tipo, a gente tem que, às vezes, parar e refletir. Cara, eu tô fazendo no automático, mas esse é o caminho certo? E uma coisa que me marcou muito é quando a gente lê. Fulano de tal fez o que era bom aos olhos de Deus. E, tipo, quando a gente chegar no céu, tipo, como que a gente quer que Deus nos receba? Você é aquele que fez o que era bom aos olhos de Deus? Ou você é aquele que fez o que era bom aos olhos dos homens para não desagradar, para não conflitar, para não, sabe, se causar intriga aqui? Às vezes você só fez o que... Ah, por que eu vou mexer nisso? Deixa isso quieto, sabe? E aí, tipo, isso me marca muito, sabe? Que a gente possa, tipo, romper com qualquer coisa na nossa vida que esteja fora do caminho de Deus, pra gente um dia Deus poder olhar e falar assim, porque essas pessoas quando estavam vivendo isso, acho que elas nem sonharam um dia que elas estariam na Bíblia. Isso seria aquele que fez o que era bom aos olhos dele, ou aquele que seguiu uma vida, um caminho, o que era mal aos olhos de Deus, né? E isso me marcou muito, tipo, de que a gente quebre com o que tiver que quebrar pra ser reconhecido por Deus como aqueles que fizeram o que era bom aos olhos dele, né? E, na verdade, foi exatamente isso que o Senhor ministrou no meu coração. Eu acho que ele parte muito, assim, são duas palavras, assim, que é sair do automático e as reformas da nossa vida. Eu coloquei aqui, muitas vezes estamos vivendo e fazendo as coisas no automático. E com esse devocional, o Senhor ministrou no meu coração que muitas vezes precisamos parar e analisar algumas reformas que precisamos fazer nas nossas vidas, com o intuito de agradar o Pai e estar aptos e preparados para cumprir o que o Senhor tem reservado para nós. Inclusive, acho que foi essa semana, acho que foi na sexta ou na sexta-feira. O secador lá de casa estava secando o cabelo e ele, né, faz acho que um mês, eu acho, quase, vai. Ele pegou e deu um curto-circuito lá na tomada. Então, eu coloco dentro do banheiro, eu pego e seco meu cabelo dentro do banheiro. E aí fazia um mês já que eu estava colocando ali onde tem a cafeteira, a tomada lá na cafeteira. Fazia um mês que eu tava colocando pra secar o cabelo. Aí na quinta-feira, porque o Felipe não tava conseguindo, ele falou, Camila, eu consertei todas as, mas essa aqui eu não tô conseguindo. Aí o Vitor foi acho que na quinta-feira, e aí ele ganhou 1000 pontinhos, que o Felipe falou pra ele arrumar, e ele arrumou a tomada. Aí na sexta-feira eu fui secar meu cabelo. E aí eu fui colocar naquela tomada que eu já tava, tipo, acostumada. Aí eu tava secando meu cabelo e falei assim, gente, mas eu não preciso usar aquela tomada, porque essa aqui já tá funcionando. Aí eu peguei, fui lá e tirei. E aí foi exatamente quando o Senhor ministrou no meu coração. Camila, é exatamente isso. Vocês precisam sair do automático. Então não é porque vocês têm essa rotina ou têm essas práticas até hoje, que hoje vocês vão continuar. Deus, eu creio que até mesmo ontem na vigília, para quem teve, eu creio que Deus ele tem nos chamado para níveis mais profundos e mais íntimos com Ele. E para isso vai passar pelo devocional, vai passar pela leitura bíblica e oração. E Deus ele vai nos pedir coisas que, como foi falado ontem na vigília também, que às vezes não é que é pecado, mas são distrações que está nos tirando do tempo de Deus.
Então, são que às vezes acaba sendo pecado porque você acaba colocando seu coração naquilo, seu tempo naquilo. Então, eu creio que Deus, ele tá nos chacoalhando. Na hora que ele foi falando na vigília, eu falei assim, o Senhor tá comunicando. E aí, eu compartilhei com ele também esse devocional. Ele falou assim, Camila, e a palavra também da virada, Deus, ele também tem ministrado muitas coisas que também vai nessa questão de reforma, de sair no automático. Então, eu creio que realmente Deus, ele tá nos impulsionando e nos chamando para um tempo de mais intimidade com ele, de mais profundidade. E às vezes é aquilo, não é nem pecado, mas pra gente, se a gente quiser acessar níveis mais profundos em Deus, a gente vai ter que abrir mão. A gente vai ter que renunciar e vai ter que acessar o que Deus ele quer para fazer em nós e através de nós. Porque nunca é só sobre nós, é realmente através de nós, né? Então ele passa por nós, a transformação passa por nós, mas ela atinge outras pessoas, é um nível muito maior aí do que somente a nós, né? E aí eu coloquei aqui também que em 2 Reis 22, 23 e 2 Crônicas 34, 35, quem leu sabe que 2 Reis e 2 Crônicas é a mesma história contadas de formas diferentes, né? Eu acho que algumas têm alguns detalhes a mais, mas é a mesma história. Era mais só pra gente... Quando o Senhor falou comigo nesse devocional foi em 2 Reis, mas depois eu passei em 2 Crônicas e estava falando o mesmo devocional. E aí ele relata o reinado de Josias, um rei que apesar da pouca idade, porque quando ele começou a reinar ele tinha 8 anos, então ele era muito novinho, né? E ele, apesar da pouca idade, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. E aí Josias, ele realizou a reparação do templo, ele realizou a reparação do templo de forma estrutural. Então ele preocupou com a forma, a estrutura do templo. Então eram as pedras, o que estava fora do lugar, o que precisava de reforma, de estrutura. E também ele, depois de ter lido, né, como a Monique falou, o livro da lei, que seria a Torá, que seriam 5 livros, os primeiros livros, que eles falam certinho o que tinha que ter no templo, como que era as medidas, era tipo, cada detalhe do templo, do tabernáculo tinha ali. Então, quando ele leu, ele viu que realmente o antepassado dele não estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor, e ele renovou a aliança e falou, não, a partir de hoje a gente vai começar a fazer reformas e a gente vai cumprir aquilo que está na lei, né? Então, ele realizou a reparação do templo de forma física e estrutural, ele renovou a aliança e fez uma reforma religiosa. Se vocês verem, além da estrutura, porque no versículo 5, ele fala assim, ó. Vamos lá. Eu vou ler na minha, tá? Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar todos os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Então, eram os reparos, acho que estruturais mesmo, né? Pintura, eu acredito que seja mais nesse sentido. E também no versículo 6 e 10, depois que ele encontrou o livro da lei, ele entregou o livro e viu que lá tinha as instruções do tabernáculo, das leis e mandamentos. E aí no versículo 3, fala assim: no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou a Safã... não, é 23, desculpa. É 23:3. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Contudo, comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui foi que quando ele teve o acesso, né, à lei, à Torá, ele viu o que ele estava fazendo de errado e ele automaticamente ele realmente rasgou as vestes e falou: não, vamos arrumar isso, né? Vamos consertar isso. E ele renovou a aliança de todo o coração e de toda a alma. Aí eu coloquei aqui: apesar da pouca idade, o rei Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Não importa quanto tempo temos de igreja ou de conversão, precisamos estar em busca constante no que se refere ao que agrada a Deus, o Pai, e as reformas necessárias nas nossas vidas. Josias rompeu com as práticas e com as coisas que desagradavam a Deus. Pediu para que removessem do templo todos os utensílios usados para cultuar Baal e que eliminassem todos os sacerdotes idólatras, entre outras instruções. E eu coloquei aqui também que constantemente o que o Senhor ele nos instrui, geralmente ele vai de encontro com a nossa vontade.
Porque eu sempre falo, né, quando eu comecei a preparar, eu falei assim, Jesus, mas eu nunca, tipo, pensei isso, eu nunca projetei isso para minha vida, mas assim, tudo que o Senhor tem me pedido, eu tenho tentado corresponder. E isso geralmente vai contra a nossa vontade, contra a nossa. Ele mexe muito com as nossas emoções, né? Porque muitas vezes eu tenho medo, tô tímida, e os nossos desejos. E o rei Josias, na reforma, ele deu ordens para que removessem do templo todos os utensílios usados para cultuar Baal e todos os astros do céu, e eliminou todos os sacerdotes idólatras. E lá em 2 Reis 23, 25, fala que nunca houve um rei como Josias que voltasse para o Senhor de todo o coração, alma e forças, e obedeceu toda a lei de Moisés, e nunca mais teve um rei como ele. O que acontece? O Senhor, ele muitas vezes ministra as coisas difíceis aos nossos corações, e às vezes não é fácil você romper com aquilo que você meio que a vida inteira fez, e às vezes você acha e fala assim, mas nem tem tanto problema, nem, tipo, isso não afeta tanto, o que vai afetar isso? Tanto é que eu perguntei assim, Jesus, mas por que o Senhor quer que eu faça um vídeo falando e vai falar devocional? Mas eu não sei, mas eu simplesmente senti que o Senhor estava me pedindo e eu fiz. Então, ele envolve o coração. O coração eu coloquei aqui, que ele é sem competir com outras coisas. Então, a vontade do Senhor, ele tem que estar como prioridade nas nossas vidas. O que tem que tomar o nosso coração mesmo é a vontade de Deus, é buscar realmente na palavra aquilo que ele quer para as nossas vidas. E a vontade dele vai envolver a nossa alma, vai envolver as nossas emoções, vai envolver a gente, muitas vezes, a gente não querer fazer, vai envolver a gente temer, vai envolver a gente, às vezes, ir, tipo, contra o tempo. Mas eu tenho comigo que o Senhor fala assim, mesmo com medo, vá, faça. E eu falei pra vocês que aqui pra mim hoje está sendo mais difícil do que a pregação Opa. E a palavra do Senhor nos de ensina que do culto de mulheres, né? a vontade dele para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita E ele é agradável. por mais difícil Exato. que seja. E às vezes a gente não entende na hora. Às vezes o Senhor nos pede coisas que você fala de verdade, pra que isso? Por que isso? E por que agora? Às vezes a gente não entende, mas se a gente tem a certeza que é o Senhor que está falando para nós, a gente tem que necessariamente cumprir, querendo que Ele sabe, né, que Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade. Bondade. E também de forças, porque para fazer a vontade de Deus vai depender da nossa força, da nossa atitude, da gente romper com aquilo que a gente tem feito há muito tempo. E a gente ter esse ato, né, vai depender da gente ter empenho, dedicação e forças. E agora eu vou falar também uma experiência minha que eu tive. Eu vou falar o que está escrito aqui, né, que eu escrevi. Eu vou colocar, a reforma em nossas vidas inclui em tirar, eliminar tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus em nossa vida, em nosso tempo e em nosso coração. Então, por isso que ele envolve o nosso coração. Para desfrutar e viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, renúncias são fundamentais. Colocá-lo como prioridade é fundamental. As reformas em nossas vidas são necessárias, e assim como a reforma física gera desconforto, nos deixa bravas, sem paciência. Não sei quem de vocês já participou de reforma, gente. Todo mundo? E lá na igreja a gente está tendo um bem próximo e está se estendendo. Então, qualquer reforma, gente, que você for mudar um quarto, ela gera um desconforto. Você sai totalmente da sua zona de conforto. Você fica com as suas emoções mais afloradas. O Felipe, nesse tempo de reforma aí, ele tem ficado bem mais estressado. Então, eu tenho falado assim, tipo, vamos acabar com essa reforma logo porque não tá fácil. Ele tem ficado mais estressado. Então, envolve a gente sem paciência, nos faz sair da zona de conforto. E elas vão nos gerar desconforto. Então, a gente vai ter que lidar com a nossa alma e vai ter que, com toda a nossa força, usar para romper e cumprir o que o Senhor tem nos instruído. E será necessário força, empenho, persistência e atitudes que serão fundamentais para cumprir o que o Senhor tem nos instruído. Depois que mudamos, renunciamos e cumprimos o que o Senhor nos instruiu, quando menos esperamos, vemos o quão valeu a pena o processo e que algo lindo começa a gerar após a reforma. Eu coloquei aqui que há uns 3 anos atrás, o Senhor ministrou no meu coração para eu colocar a casa em ordem. Ele falou assim, tipo,
em letras garrafais. Falou assim, coloca a casa em ordem. Foi acho que em 2022. E aí, nisso, eu peguei e fiz um checklist. A Bia, acho que já tava... Eu até perguntei pra você, acho que uns 2 atrás, não sei se você lembra. Aí eu falei assim, Bi, tudo que tiver quebrado na minha casa, tudo que tiver... Tipo, porque a Bia, ela vai geralmente uma vez na semana em casa. Então, ela tem muito acesso. Então, ela às vezes, sabe mais do que eu. O que tem quebrado, que tá disfuncional em casa, tipo, me fala também, que eu vou colocar aqui. Aí eu fiz um checklist. Aí eu coloquei tudo aquilo que precisava ser trocado, tudo aquilo que precisava ser organizado, coisas que eu via, tipo, por exemplo, minha TV, você sabe, a minha TV não é grande, tem um monte, a gente tem um monte de televisão, a minha TV é pequena, tipo, que precisa ser trocada, tipo, porque eu quero uma maior. Então, eu fui vendo assim e fui colocando tudo no checklist. E a cada coisa que eu fui conseguindo, eu fui ticando. Inclusive, eu trouxe até pra vocês verem como que ele é. Deixa eu ver, aqui. Esse aqui, ó, fiz, ó, dia 27/7/2022. Tá assim, ó, colocando a casa em ordem. Aí eu fui colocando, eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia. Tirar roupas pra doação, alterar o armário, organizar o armário, estabelecer uma rotina diária, o filtro da banheira aqui hoje ainda tá ruim, né? Adesivo do mármore. Então eu fui colocando tudo que eu achava que tinha que trocar em casa. Aí eu coloquei em casa, coloquei no trabalho o que eu poderia melhorar, coloquei na igreja, as coisas do Felipe que ele também precisava colocar, e no carro que a gente precisava arrumar. Então eu fui colocando bem, tipo, coloca a casa em ordem. Eu fiz tudo isso. E aí eu fui depois colocando ok no que eu fui conseguindo. Só que o que acontece? Depois o Senhor coloca a casa em ordem, ele falou assim, arruma um quarto. Eu tinha colocado a casa em ordem, mas eu não tinha tirado roupa para doação ainda. Ele falou, arruma o quarto. Eu falei assim, nossa, então arruma o quarto. Todo mundo sabe que eu tenho 2 quartos em casa. Um quarto é o que a gente dorme e o outro quarto é o guarda-roupa. Fica o guarda-roupa, né? Aí eu falei assim, então eu acho que Deus vai... Tipo, se a gente tiver um bebê, a gente vai colocar naquele quarto. Então eu falei assim, acho que Jesus tá falando pra eu organizar o quarto, deve ser porque bebê vem aí, né? Aí eu falei assim, tá bom, eu organizei. Aí arrumei todas as gavetas. A gente pintou, colocou... Deixou tudo bonitinho. Eu falei assim, pronto, já fiz tudo que o Senhor me pediu, né? Coloquei a casa em ordem e arrumei todas as... Tipo assim, todas as gavetas da minha casa eu arrumei. Eu coloquei, tipo, cada coisa tinha um lugar. Acho que a Bi... Eu não sei se você lembra. Tipo, até ela falou assim, nossa, Milena, o que tá acontecendo aí? Tá mudando alguma coisa, né? Mas foi o Senhor que tinha pedido pra eu fazer isso. Ela sempre me surpreende, gente. Sempre. Ela sempre. É lógico que eu não tô adestradora de organização, né? Mas eu tô caminhando. E aí, depois, né, passou um tempo e eu falei assim, Senhor, tipo, eu fiz tudo e agora? E aí, o que aconteceu? Acho que foi ano passado, eu gerei, né? A gente gerou, mas não foi um bebê, mas foi realmente a Igreja Unidade da Fé. E a Unidade da Fé começou no nosso lar. Então, Deus, ele já estava, há uns 2 anos atrás, preparando toda a casa que era onde realmente ia ser a igreja. Então, e Deus, ele foi cuidando de cada detalhe, né? Então, eu creio que algo maior aconteceu. E eu creio que foi fundamental o Senhor ter falado para mim, coloca a casa em ordem. Porque hoje, vocês sabem, como a igreja era em casa, tipo, ainda é um pouco, né? Mas todo mundo tem acesso aos meus armários. Todo mundo tem acesso a tudo. Gente, vocês abrem tudo, né? Vocês abrem a geladeira, vocês abrem onde fica meus potes, vocês abrem tudo. Onde tem remédio, onde que tem pasta de dente, vocês abrem tudo. De roupa. Você viu o guarda-roupa embaixo da pia do banheiro. A gente sabe tudo. Vocês sabem de tudo. E aí, gente, vamos combinar. Tudo bem, lógico que não tá, tipo, o melhor dos mundos, mas eu tenho um pouco de organizado. Cada lugar tem seu lugar. Cada lugar, exato. Você coloca onde tá, eu sei onde tá, você vai lá e você procura e você se vira. Então, eu achei que foi fundamental eu corresponder a orientação do Senhor nisso. Jesus falou, né? Aí eu acho que foi fundamental eu corresponder o que o Senhor pediu e na hora, tipo, meio que não fez sentido. Eu pensei que era por alguma coisa, mas depois fez todo sentido. E aí depois, quando eu vi, tipo, todo mundo, Camila, onde tá? Onde tá? Aí eu pensei, gente, se não tivesse organizado, eu ia falar assim, espera aí que eu vou lá pegar. Espera aí que eu vou lá. Tipo, eu não ia deixar. E querendo ou não, tipo, a minha casa é um livro aberto, gente. Vocês têm acesso a tudo. Não tem, tipo... Porque querendo ou não, hoje é a igreja. Então, foi isso que o Senhor, ele falou pra mim, eu cumpri. Então, eu creio que cada direcionamento que o Senhor te pedir, por mais que não faça sentido, faça, cumpra, porque eu sei que algo grande, algo lindo vai surgir desse direcionamento que o Senhor der para os nossos corações. E aí, depois de um tempo, que veio esse devocional que o Senhor falou comigo, e aí eu intitulei ele como Comece as Reformas, que tem isso daqui. Esse daqui a gente não vai fazer, tá? Fiquem tranquilos, a gente não vai fazer nada hoje. Depois isso aqui é para vocês levarem para casa de vocês e verem o que o Senhor vai ministrar no coração de vocês.
tá? E aí vocês orem e vejam o que Deus ministra no coração de vocês em relação às reformas. Então, o Senhor ministrou no meu coração esse devocional que chama Comece as Reformas. E nesse devocional, o Senhor ele ministrou em 4 âmbitos para mim. Ele falou da reforma pessoal, mim como pessoa, reforma no lar, a reforma na igreja brasileira e a reforma na igreja global. Então, ele meio que me instruiu a parar, sair do automático e de todas essas áreas e olhar de fora e falar o que nessas áreas não tem me agradado. O que nessas áreas vocês têm feito no automático, mas não tem me agradado. Seja ela na nossa vida pessoal, seja no nosso lar, seja na igreja brasileira e seja na igreja global. A gente não vai falar dos 4 âmbitos aqui, mas eu vou falar o que o Senhor falou para mim na reforma pessoal e a reforma do lar, que eu acredito que seria muito bom para a gente, esses 2 âmbitos da reforma. E quando a gente fala de reforma estrutural, ela remete à estrutura, aquilo que sustenta. E a primeira reforma que o Senhor falou comigo era a reforma do nosso próprio corpo físico. O que acontece? A nossa estrutura. Sem um vigor, a gente não consegue buscar o Senhor. Sem saúde, a gente não consegue pegar e parar e fazer a leitura bíblica. Então, a gente precisa de uma saúde. Então, o Senhor pediu nos instruir também a cuidar do nosso corpo físico, seja na alimentação, seja no exercício físico, que eu tenho muita dificuldade, confesso. Mas ele tem nos pedido, porque isso daí também vai nos dar longevidade, né? E é o templo do Espírito Santo, onde o Senhor, ele quer que a gente também cuide. E não tão menos importante, se for mais importante, né, que ele é a habitação do Espírito Santo, ele fala que engloba exercício físico e alimentação, ministrou também a importância de tirar tudo que dentro dele desagrada. E aí ele começou a ministrar no meu coração, para eu parar e olhar para dentro de mim, aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado. E eu creio que o Senhor vai ministrar em cada coração aquilo que nós precisamos mudar. Seja alguma falta de perdão, seja pensamento impuro, seja mágoa, falta de fé, inveja, orgulho, egoísmo, mentira, vícios, fofoca, gastar muito tempo com distrações. E isso passa por vários âmbitos, mas eu creio que o Senhor, à medida que a gente vai chegando mais na presença dele, ele vai nos mostrando, nos incomodando naquilo que a gente precisa mudar como pessoa. E o outro âmbito, que é o último âmbito, já tá acabando, gente. Já tá acabando. O outro âmbito é no nosso lar. E além da estrutura, como eu fiz esse checklist aqui, que é a gente cuidar da estrutura, seja de a gente ver o que não tá usando, ver o que está desarrumado, ver o que está desorganizado, o que está quebrado, o que está disfuncional, a gente ter esse olhar clínico para o nosso lar, né? Porque querendo ou não a gente tá com a nossa família. Então, além de essas reformas estruturais de funcionalidade no lar, que é arrumar, organizar, tirar coisas paradas, disfuncionais, velhas, sem uso e quebradas, eu comecei a pedir para o Senhor me mostrar, né, aquilo que tem desagradado no meu lar. Então, às vezes, até mesmo são discussões, ou às vezes a gente não é tão doce, às vezes a gente é mais grosseira no dia a dia. Eu falei que uma das minhas metas para 2026 é ser mais carinhosa com o Felipe, né? Ele falou assim, Camila, você tem que colocar isso nas suas metas. Eu falei, porque não tá muito em mim, assim, sabe? Mais mansa com ele. Tipo, elogiar mais ele, que eu elogio pouco. Mas a gente acha isso a coisa mais linda do mundo. Quando mais ele Verbalizar igual ele. Exato. Eu queria verbalizar. Mas aí eu coloquei no mais, plano, aí ele falou assim, Camila, eu não acredito. Tá aqui, ó, gente, ó. Ser mais carinhosa com o Felipe. Elogiar mais o Felipe. Aí ele falou, não acredito, depois aí, eu falei assim, porque é tão, tipo, mas vai dar. Tipo, uma hora vai ser muito natural, mas a princípio não tá. Então, pedir pro Senhor ministrar também aquilo que precisa ser, às vezes, discussões, gritaria, não sei, palavrão, não sei o que tem que estar no lar, Deus vai ministrar. E o que acontece? Nessa época que o Senhor ministrou no meu coração esse devocional, foi uma época que eu acho que o Felipe já não estava mais trabalhando, né? Ou seja, os recursos estavam escassos. E eu olhava pra tudo e eu falava, Jesus amado, tem muita coisa que tá quebrada. E eu não suporto coisa que, tipo, esteja quebrada. Por exemplo, a minha banheira é uma das coisas que, tipo, mais me... Porque ela não tá aquecendo. Isso aqui é muito caro pra consertar. E, na verdade, foram umas 3 pessoas que não conseguiram e todo mundo desiste. E aí eu falei assim, Jesus, mas, tipo, tudo bem, o senhor tá falando assim, que tem que consertar, que tem que deixar tudo em ordem, beleza, mas, tipo, eu não tenho recurso.
Tipo, a gente tá meio que zerado. Aí o Senhor naquele dia ministrou no meu coração para eu pegar e ir tocando nas coisas e falar, Camila, vai profetizando. Vai profetizando recursos, vai profetizando que você vai poder trocar, vai poder... E ele também pediu para eu escrever. Escreve. E aí eu escrevi, consertar e trocar. E fui orando. E foi orando e profetizando. É lógico que não foram todas as coisas que já estão em ordem. Mas algumas coisas eu fui, tipo, rever, né, o meu devocional. E eu vi que algumas coisas, inclusive uma das coisas era o meu celular, ele foi trocado também. Então eu orei e profetizei. E eu sei que muitas vezes a gente não tem recurso. Mas a gente tem que orar e profetizar para que o Senhor providencie o recurso e na hora certa ele vai providenciar. Eu creio. Amém. E uma das frases também que eu constantemente me lembro é assim, na zona de conforto não há crescimento. Gente, na zona de conforto não tem crescimento. E a coisa mais difícil é você sair da zona de conforto, gente. Eu sou a pessoa que mais gosta de conforto. Tipo assim, zona de conforto. Eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de mudar. Eu falei no encontro de mulheres, no primeiro encontro de mulheres que eu, tipo, tenho há 20 anos quase, meu cabeleireiro, eu não mudo. Então, tipo, eu não gosto de mudança. E sair da zona de conforto é muito ruim pra mim. Mas eu aprendi que sair da zona de conforto é onde que a gente vai crescer. Então, não é, a gente tem que parar de fazer muitas coisas que às vezes que a gente tá fazendo. A gente tem que sair da zona de conforto para a gente crescer. Senão a gente vai ser sempre, vai passar 10 anos, a gente vai ser sempre a mesma pessoa. Então, sair da zona de conforto é necessário. E aí eu vi uma outra frase aí esses dias também que estava no Instagram, que estava assim: a vontade de Deus não cabe na sua zona de conforto. Então a gente precisa realmente nos empenhar em ler a Bíblia, em orar, em realmente ter um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Para o Senhor ministrar aquilo que está desagradando a Ele nas nossas vidas, no nosso lar. E eu tenho certeza que Ele vai ministrar. E o Senhor, Ele tem me instruído muitas coisas. Eu tenho procurado corresponder cada uma delas. Muitas renúncias são necessárias. Uma das frases que eu ouvi do Senhor quando eu questionei minhas renúncias foi: eu tenho visto as tuas renúncias. O Senhor, Ele vê todas as nossas renúncias. E tudo aquilo que a gente se esforça para fazer para agradar a Ele, Ele vê. E Ele vai recompensar cada um na sua medida. Então, eu creio que não é à toa. A gente... o Senhor, e Ele pede coisas que a gente pensa e fala, nossa, mas para quê? E depois faz todo sentido. E a gente fala assim, nossa, eu tô uma pessoa muito melhor agora, cumprindo aquilo que o Senhor tem pedido para mim. E agora, para finalizar, em 2 Crônicas 24, menciona um outro rei, que também fez reformas no templo, que é o rei Joás. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sumo sacerdote Joiada estava vivo. Após a morte de Joiada, o rei Joás deu ouvidos aos líderes de Judá e abandonaram o templo do Senhor e adoraram os outros deuses. É assim, no processo da nossa reforma, da nossa vida, do nosso lar, assim, o que eles tiveram acesso? A Torá, que era onde estava descrito tudo o que eles tinham que fazer nas reformas, tanto religiosa quanto na estrutura física. Na nossa vida, a gente tem um manual, que é a Bíblia. Então, se a gente não relacionar com a Bíblia todos os dias, a gente não vai conseguir saber a vontade de Deus. Então, é muito importante, gente. E, assim, um dos meus planos para 2026 é realmente ser constante na leitura bíblica. E não é fácil, gente. A gente sabe que às vezes é muito corrido, mas a gente tem que colocar como uma prioridade realmente nas nossas vidas. Porque é somente assim que a gente vai saber o que o Senhor, Ele espera, o que o Senhor quer das nossas vidas. E nessas reformas, então são duas coisas, na verdade três formas, três fundamentos principais, que seria a leitura da palavra, a oração, e o outro é a gente se cercar de pessoas que nos levam ao propósito. Se vocês verem aqui em 2 Crônicas 24, eu vou ler só para a gente encerrar. 24:2. Ele fala assim, ó. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe deu as seguintes instruções: vão para as cidades de Judá e recolham um imposto anual para fazer reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Aí no versículo 2 fala assim: Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. E lá no versículo 20,
Não, deixa eu ver. Não. No versículo 17 fala assim: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Então, enquanto Joiada, ele estava ali do lado, instruindo o rei Joás, que é um outro rei, ele estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Mas depois que Joiada morreu, ele começou a ouvir a voz, outra voz, que não era uma voz que agradava o pai. E aí ele parou de fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Na verdade, não eram verdadeiros amigos. Exato. É por isso que essa mesa, nós mulheres, às vezes, quando estamos no Senhor, não pode ter concorrência. A gente tem que ser verdadeiras. E isso Na verdade, traz- uma outra impulsionar o propósito da outra. Isso, exatamente. Né? Tipo, a gente tem que se unir, sermos únicas, né? A Exato. gente é uma só em Cristo. E ser realmente assim, ter esse coração, esse propósito, uma ajudar a outra, né? Porque faz toda a diferença, né? Às vezes, quando você tem pessoas que às vezes te cercam, mas Exato. elas não têm o propósito de te levantar, mas sim de te derrubar e tá ali do seu lado. Você pensa que é uma amiga, mas na verdade não é. Exato. Né? Então, que a gente saiba dar esse valor. Nós termos no nosso coração, nós somos únicas no Senhor, né? E quando nós temos essa oportunidade e esse privilégio, né? Que nós venhamos mesmo uma ajudar a outra, uma fortalecer a Exato. outra, pegar na mão e andarmos unidas, sempre unidas. Exatamente. É isso, nos cercar de pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que nos tiram da zona de conforto, nos confrontam biblicamente, nos impulsiona e direciona para o que o Senhor tem para nós. Então, realmente, eu não sei se vocês leram de Naamã também. Naamã teve uma pessoa que falou assim: você veio até aqui, você não vai lá se banhar 7 vezes. Faz isso. Fácil, né? O mais fácil você não vai fazer? Mas alguma coisa mais difícil eu faria. Ele estava cercado de pessoas que ajudaram ele a conseguir o milagre. Sim. E aqui também Joiada foi que tá até Joiada tá vivo, né? Joás conseguiu fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Então vamos nos cercar de pessoas que nos impulsionem para o nosso propósito. Então é isso. Ler a palavra, oração e nos cercar de pessoas que nos impulsiona para o propósito. E a última frase, a gente tá morrendo de fome, né? Novas experiências exigem novas ações. Novas experiências exigem esforço para acessar o novo de Deus. E para acessar o novo de Deus será necessário novo posicionamento, novas escolhas, novos hábitos e uma nova rotina. Então, é isso. Deus abençoe. E esse papelzinho que vocês levam para casa de vocês, vocês oram. De acordo com a leitura, eu vejo que em todos os momentos aqui da leitura, a gente vê que Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, e nós só temos que estar disponível e obediente Exato. e sensíveis para ouvir e cumprir aquilo que Ele E direcionar. nos direciona, aquilo que Ele nos propõe, né? Esse papelzinho aqui, eu deixei então para vocês levarem para casa de vocês, tá? Eu fiz, tá com o título do devocional que chama Comece a Reforma. As reformas, são várias reformas, né, nas nossas vidas. E tem assim, ó, reforma pessoal, corpo, alma e espírito. Na verdade, é para você ministrar aquilo que precisa ser alterado, para você cuidar do corpo, da sua alma, do seu espírito, né? Que seria mais a leitura, o devocional diário, né? Deus vai ministrar no coração de vocês. E a reforma no lar. O que precisa consertar, trocar, eliminar e começar a praticar dentro do lar de vocês também, dos nossos lares. Então, é para que vocês orem e conforme o Senhor for ministrando no coração de vocês, vocês coloquem aqui. E depois é muito prazeroso a gente ver que o Senhor, Ele nos instruiu e a gente tem cumprido, né? A gente tem nos esforçado a cumprir. É isso, é a Monique que vai orar pra gente. Posso só falar uma coisinha antes de a gente encerrar? Pode. E quem quiser falar também, pode falar. Tecnologia. Obrigada. Eu não consegui, de fato, ler o devocional. Essa semana foi uma semana muito complicada. E a Bia trouxe a respeito da rotina, e você também falou, né, sobre ser assim.
E nesses últimos tempos pra cá, eu acho que por estar passando por muitas coisas diferentes, né? Agora, muita coisa mudou, Casamento. casamento, aí tem as crianças, e minha vida mudou, tipo, completamente. Então eu sinto que como se eu estivesse realmente atropelando todas as coisas. E essa semana em específico foi a pior, tipo assim, semana da minha vida, né? Ontem eu Aconteceu fui tudo. ainda no negócio na vigília e eu acabei indo embora porque eu não estava bem mesmo e eu precisava ter um tempo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sozinha. Eu amo estar sozinha. Eu preciso ter tempo sozinha. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou deixar o Felipe na vigília, ele vai ficar chateado, mas eu vou me escolher agora. Porque eu preciso ir embora e eu preciso ficar sozinha. Então eu cheguei em casa, falei, nossa, quanto tempo eu não tinha um tempo pra mim, né? Porque aí você tem as crianças, você tem, o Felipe, a Casa, gente mora junto, tem a nossa casa, tem as coisas, então eu precisava muito ter aquele momento pra mim. E eu sempre fui uma pessoa que gosta do lar. Sempre gostei, tipo, montar a mesa. Sempre gostei de limpar a casa, organizar a casa. E por conta de ser final de ano e eu tenho empresa e é tudo muito mais corrido, né? E também tem a questão do casamento, eu tô deixando de cuidar da minha casa. Né? Ontem mesmo quem limpou a casa foi o Felipe, quem lavou roupa foi o Felipe. E eu não gosto disso, não que eu não queira que ele me ajude, não é isso. Mas é que eu gosto de cuidar da minha casa. E aí eu falei, até brinquei com a Monique, falei, ela falou, amiga, entra em casa, não repara as coisas, né? Eu falei, se você for na minha casa, você vai se assustar, porque, né, não tem essa prática de ter casa desorganizada. As crianças tomaram todinho na quinta-feira para correr para ir pra escola, o todinho da quinta-feira tá no chão Ficou lá. até hoje. Então, assim, eu não tive tempo de arrumar as coisas, né? E aí a pastora Jandira trouxe a palavra, e o senhor estava falando isso comigo, sobre parar, sair do automático, presta tempo, presta atenção nas coisas que estão acontecendo, eu só tô vivendo. Eu, tipo, Deus, eu tô sabendo que você tá falando isso, mas eu preciso continuar vivendo, senão eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu não fiz isso, entendeu? De ser obediente, de parar e fazer a vontade de Deus. E também a pastora Jandira trouxe agora, né, sobre a questão do amarelo. Eu Sim. tava com o chinelo podre, eu falei assim, nossa, eu preciso trocar de chinelo, toda vez vou no mercado, mas o Felipe que tem indo fazendo compra, e eu nunca lembro de falar pra ele, traz um chinelo pra mim, traz um chinelo pra mim. Eu vou comprar um chinelo preto, porque eu não vou ter esse problema de ficar limpando o chinelo branco, e eu gosto de chinelo branco. Aí eu fui, falei, tava já no caixa pra Monique, falei, amiga, A gente espera aí. nem tava atrasada. Nem tava atrasada. Ela me vem com um chinelo. Peraí, um chinelo amarelo. O chinelo amarelo. Olha só. Aí eu falei assim, não tinha Profético. chinelo preto, o branco que tava lá não era o que eu gostaria, tava tipo R$70, eu falei, vou pagar R$70. Aí o único que serviu no meu pé que tinha lá era o amarelo. Glória E a o Deus. título que a Letícia, do livro que ela me deu, também é umas coisas que Deus tem falado comigo. Então, pra testificar que a palavra que o Senhor trouxe pra você não foi só, né? Tocou muito em mim também. Cuidou de cada detalhe. né? Sim. Então, assim, foi um catadão aqui de todo mundo que serviu muito pra mim. Então, obrigada por isso que eu Glória a tava Deus. precisando. E a paleta de cores das madrinhas. É amarelo, Amarelo, manteiga. Verdade. Não, eu só pensei nisso, eu nem lembrei do verdade, eu tinha esquecido. Amarelo mesmo. É verdade, as minhas madrinhas é amarelo. Que legal. Glória a Deus. Obrigada, amiga. Eu não tinha ideia. Maravilhoso. É isso, gente. Mais alguém, gente? Abriu um coração. Bia. Vocês estão com fome, mas se tiver que compartilhar, É. compartilha. Tipo, não é a primeira vez que a Ingrid fala alguma coisa sobre ela e eu me identifico muito, sabe? Acho que a gente é meio parecido ainda. E é sobre isso, é sobre a gente não ter tempo, sabe? Hoje, normal. Cara, a gente não tem tempo pra nada. A gente não tem tempo, inclusive, pra ser mulher, pra ser feminina. E a feminilidade, ela precisa de tempo. Porque reparar em detalhe, que é o diferencial da mulher pro homem, a sensibilidade aos detalhes, ao que ninguém vê, ao que passa desapercebido, isso exige tempo. Então, quando a gente acaba atropelando tudo, tô falando por mim, tá? Porque eu tô tentando só me manter viva, assim, e manter todo mundo dentro dessa casa vivo, assim. É meu objetivo até chegar ao final do ano é que todos cheguem vivos. Aí depois, Então, depois a gente faz outros depois a planos. gente faz as... Mas, às vezes, a gente entra exatamente nesse modo automático de só cumprir o que tem que ser feito. Então, tipo, eu sinto, tô falando por mim, e acho que é da nossa geração, não sei, da gente acordar e ter uma lista de afazeres na cabeça. E aí quando a gente coloca como uma lista de coisas que a gente tem que cumprir naquele dia, eu acho que entra meio que como assim, coisas para resolver. E quando entra como coisas para resolver, o nosso cérebro entende como problemas, né? E a gente vira solucionadores de problema. Só que, na verdade, se a gente olhar com atenção cada item dessa lista, tô falando por mim mesmo, para que essa seja uma reforma também que eu faça dentro de mim, quanta
quanta coisa que não é problema tá na lista de problemas, sabe? Então, tipo assim, vai, fazer mercado. Graças a Deus a gente tem uma Fazer família almoço para pros meus alimentar. filhos comerem, Fazer no almoço saudável. pra gente pôr na mesa. Graças a Deus a gente tem uma família pra gente sustentar. Ou tipo assim, ai, preciso trocar não sei o que lá do carro. Cara, eu tenho um carro. Então que a gente saia do modo automático, do modo emergencial, do modo resolvedoras de problemas e que Deus possa trazer na gente a calma que a gente precisa para ser mulher, como ele nos fez para ser, sabe? Sensíveis aos detalhes. Isso exige tempo, a gente precisa de tempo. Então, que a gente tenha coragem de cortar pela metade as nossas obrigações, as nossas agendas. Digo por mim, porque eu adoro compromisso, tipo, segunda é com fulano, terceira é com fulano, fulano vem em casa, eu vou na casa. Adoro. Mas isso às vezes tira a nossa oportunidade de ser sensível, porque a gente está sempre correndo e tal. E o que nos difere dos homens, e enfim, é essa sensibilidade. Então, que a gente volte à nossa essência de mulher. E eu amei, tipo, ter esse encontro. E obrigada por vocês toparem ser na minha casa, porque me deu a oportunidade de aflorar uma coisa que fazia tempo que eu não tinha tempo de fazer. Mal e mal eu colocava a mesa para mim e para o Gu, de tomar um café da manhã junto. Era sempre o primeiro prato que vinha e tal. Então, foi muito bom para trazer à tona de volta esse... Cara, é tão gostoso a gente ser doce, a gente poder mexer com flores. Há quanto tempo que eu não mexo com flor, gente? Eu mexo com computador, com celular, sabe? E, então, que de vez em quando a gente se force a voltar para a nossa essência feminina, que às vezes, pela rotina, pelo mundo que a gente está vivendo, é tão abafada, sabe? De pôr uma roupa colorida, às vezes a gente sair sabe, da nossa zona de conforto mesmo. Eu mesma, quantas vezes eu quero acordar e botar jeans e preto. Hoje eu pus vestido porque eu falei, eu não boto vestido. Hoje é dia de mulher, hoje eu sou menininha, vou pôr vestido. Mas é fora da minha zona de conforto também. Então é isso, que a gente dê graças a Deus por esse privilégio, por essa honra de sermos mulheres sensíveis, sabe? E que a gente resgate isso dentro da gente, né? Essa sensibilidade, assim. É a mulher do lar, né? Que assim perdeu muito esse valor. A mulher, né? A mulher hoje ela é mais empresária, né? Então, assim, aquela coisa assim a mulher mãe, a mulher esposa, né? Que às vezes eu falo por mim, que eu não tenho as coisas de mesa posta. Eu sempre falo pra cá. Mas assim, eu tomo café com o Marcelo, eu coloco xícara, eu coloco o pratinho, eu coloco o talherzinho. Nós dois sempre temos isso, né? Os filhos, a mulher, e eu tenho ensinado, cria uma rotina, sabe? Não é todo dia fazer tudo, mas cada dia fazer um pouco. E desse pouco, você cria, faça todo dia o ordinário, sabe? Tipo, um dia eu lavo louça, outro dia eu faço ali. Porque eu falo, se você não fizer todo dia o ordinário, vai se transformar em extraordinário. E tudo que se torna extraordinário fica mais difícil para você resolver. Então, crie coisas, métodos e propósitos não cumprido que desanima, mas coisinhas que você vai começando a agregar dia a dia, sabe? Tipo assim, que nem a Cá. Gente, eu vi um vídeo da Camila, eu chorei. Ela fazendo nas férias feijão. Olha que eu Gente, vi. dona de conforto, Deus falou que eu tenho que cozinhar mais. Eu chorei. Eu falei, precisou ter tempo. Meu Deus. É por isso que eu falo, a Camila me surpreende, gente. Eu não fico falando às vezes, porque ela passa por mim, ela, né? Que nem hoje eu falei, Camila, bom dia. Ela passa, né? Mas assim, ela me surpreende, porque eu não tive filha. Então a Camila foi minha, assim, com todo respeito, né? A filha que eu não tive. A filha que eu não tive. Então, assim, eu tenho esse amor por ela. Então, quando eu vejo cada coisa que ela muda e que ela mudou, que nem hoje trazer a palavra, eu fico super emocionada, porque eu tava vendo o jeitinho dela, e eu fico com a mão suada, porque eu sei que ela tá nervosa. Então, assim, Ela é é o mais amor grande. de mãe, entende? Que eu tenho por ela, né? Esse cuidado, eu cuido dela, porque eu amo, né? Então, assim, e eu tenho tentado ensinar, faça coisas pequenas, né? Mas eu falo assim, uma louça, arruma a cama. Então, sabe, assim, aí um dia você lava um banheiro, outro dia você lava uma cozinha. Faça o ordinário, para ele não se transformar em extraordinário. E até o jeito que você ministrou hoje, Ká, tipo, foi muito diferente de todos, sabe? Você fez com calma.
Tipo assim, você tinha tanto para entregar, e eu sinto que das outras vezes você também tinha tanto para entregar, só que o desespero e a pressa e o querer fazer logo, porque as várias preocupações que estavam na sua cabeça te impediam um pouco, vou falar o que tem que falar e pronto, e acabou. Hoje você entregou muito, cara, de verdade. Você entregou mais do que qualquer outra vez antes, porque você respeitou o seu tempo, o seu tempo. Você é devocional. Cara, e não acho que fazendo isso foi tipo, ai, porque aí ficou demorado, ficou longo. Não. Tipo, a gente só conseguiu receber tudo de você porque você foi calma. A gente teve essa coisa que a gente tem que voltar a ter, né, mulher? De fazer as coisas com calma. E foi muito bom mesmo. Eu confesso que tá bem diferente, porque eu tô bem diferente, não sei. Mas eu acredito que seja por conta do jejum aí, do doce. Que a Maria pensa e a mãe dela tem você. Mas é isso. Mais alguém, gente? A pastora. Aí, ó. Microfone, pastor. Não, mas você precisa. Precisa pra gente ouvir sua voz. É só segurar que vai. E a respeito, né, dando continuidade à palavra, né? A gente vê, né, que Josias, o rei, né? Ele começou a reinar com 8 anos. E ele reinou 36 anos, né? Então, a gente vê, assim, Deus falando sobre perseverança. Porque, às vezes, a gente se converte, né? E ora, e às vezes as coisas não acontecem. Às vezes as coisas ficam pior ainda. E, às vezes, a gente desanima. E tem situações que a gente começa a orar e a gente ora um tempo e para de orar. E eu vejo, assim, o Senhor falando muito sobre perseverança. Eu tenho 27 anos, acho, de conversão. E eu ainda vejo, assim, curas acontecendo ainda no dia de hoje. Porque a gente pensa que a gente vai se converter e a gente pensa que já vai acontecer tudo uma vez. E não. A gente só tem que perseverar, buscar e deixar Deus trabalhar na nossa vida do jeito que Ele quer. A gente só tem que falar, Senhor, eis-me aqui, tira tudo que o Senhor precisa tirar, faz do jeito que o Senhor quer fazer e aguardar. E deixar Deus trabalhar do jeito que Deus quer trabalhar. E a gente só tem que crer, orar e perseverar que Deus está cuidando em todos os momentos. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Então, irmãs, eu vejo assim, descansa, ora pelos teus filhos, entrega na mão do Senhor e deixa Deus trabalhar. Porque a Bíblia fala, ensina o filho no caminho que ele deve andar e ele nunca vai se desviar. Mesmo que ele esteja no mundo, mesmo que esteja fazendo as coisas erradas, vai chegar um tempo quando Deus falar, basta, basta. Aí não tem diabo, não tem pessoa, não tem nada que impede o agir do Senhor. E assim eu louvo e glorifico o nome do Senhor.